Olá, seja bem-vindo a mais um Você em Cena. Hoje nós estamos num espaço que é muito lindo, o Espaço 7. O Espaço 7 ele é vinculado com o Café 7. É um espaço para eventos e também restaurante. Ele fica na 7 de setembro, 1447. Está aberto para o jantar de terça a sábado e sábado e domingo está aberto para o almoço. Se você quiser reservar um almoço, um jantar ou mesmo fazer um evento aqui, entre em contato com a Hanna ou com o Ricardo no 3415 1026. Eu quero também agradecer, porque hoje as bonecas aqui estão todas lindas. Eu quero agradecer a Maria Chique, que é o salão de beleza de spa estética, que fica na rua Vitor Manuel de Souza Lima, 1099, no Jardim Betânia, e o telefone é 3416-2501. Lá tem cabeleireiro, depilação, manicure, estética. Vai lá conhecer que você vai gostar. Bom, lembrando, Flávia, Renata, as nossas amigas da Encena, que a gente hoje vai aqui tirar todas as dúvidas com o Dr. Moisés Lemos, que é o Moisés, né? Ele não pediu para não chamar de doutor, que doutor é dentro do consultório, e né? olhe lá. Que bom, que bom. Bom, o Moisés, ele é dermatologista e mestre em biotecnologia. Eu já fiquei curiosa. Dermatologista eu sei o que é. Agora, o que é biotecnologia, Moisés? É tudo que envolve a ciência, a tecnologia e a vida, né? Então a gente tem várias áreas. Você tem desde tratamento de cana-de-açúcar, tecnologias para poder fazer melhor a cana-de-açúcar, até a parte médica, que a gente vai ter o uso de medicações através dessa tecnologia para você fazer ela melhor. Tá? Então, por exemplo, lâmina de barbear. Você pode ter um tipo de lâmina de barbear que ela foi feita com uma determinada tecnologia. Tá? Você vai ter uma medicação que ela vai ser totalmente absorvida e não vai ter efeitos colaterais tão fortes. E os efeitos colaterais de produtos novos, como por exemplo a nanotecnologia, que seria 1/1000º de tamanho. Hoje fala-se muito, tem produtos com nanotecnologia, mas você também tem a nanotoxicidade, que vai poder acontecer de produtos especiais ficarem depositados no seu organismo. Então você precisa saber. Outra coisa, você vai fazer um preenchimento. Você vai usar ácido hialurônico. Eu tenho bigode chinês, eu vou preencher, eu já fiz isso. Existem problemas que podem ser decorrentes das aplicações. Por exemplo, a formação de um biofilme, que você vai ter tanto de bactéria que pode dar um problema. Então você tem que entender, saber as condições de asepsia para poder não acontecer isso. Entendi. Isso é biotecnologia. Entendi. E você realmente, a biotecnologia que você estudou é voltada para a dermatologia? Não. Não. A pós-graduação de biotecnologia é uma coisa ampla, aqui na Federal de São Carlos. Então, eu sou formado pela USP de Ribeirão, depois eu fiz residência no Hospital das Clínicas, em Ribeirão de Preto. Clínica médica, depois de dermatologia. Fui fazer uma outra residência na Unesp de Botucatu. Lá na Unesp, o que a gente tem? Eu fiz a parte de cirurgia dermatológica. Depois, quando eu voltei para São Carlos, eu fiz o meu mestrado em biotecnologia. Dentro da biotecnologia, tem várias sub-áreas. E dentro da área da medicina, eu desenvolvi o meu trabalho com laser, para poder fazer uma avaliação da pele. Eu tenho uma curiosidade, porque enquanto somos jovens, não precisamos de nada, né? Porque a beleza é natural. Mas depois dos 40, aí a gente vai precisando de alguns cuidados com a pele, principalmente do rosto, as peles que ficam mais expostas, né? De mão. Eu acho que é a maior preocupação das mulheres, principalmente, embora tenha sido dos homens também. Mas assim, o que a gente tem que fazer, né? Que milagre dá para fazer para retardar aí o processo de envelhecimento, das ruguinhas, das manchinhas? Primeira coisa que você tem que pensar, sempre a prevenção é o melhor negócio. Então primeira coisa, protetor solar. Quando a gente pensa em proteção solar, a gente está pensando no quê? Por que é importante usar o protetor? Por que a pele envelhece? Então a gente tem dois tipos de envelhecimento. O intrínseco, que é próprio da pessoa, próprio da raça, próprio de tudo. Então quer dizer, eu tenho uma tendência, minha mãe, meu pai envelheceram de uma determinada forma, uma carga genética. Isso, se você ficar dentro de um armário, você vai ter desse jeito. Agora, além do envelhecimento intrínseco, nós temos o envelhecimento extrínseco. E o que seria esse envelhecimento extrínseco? São as causas externas que levam ao envelhecimento. Cigarro, bebida e principalmente o sol. Então,
o sol ele vai causar um fotoenvelhecimento, envelhecimento provocado pela luz. Então isso é a base. Bebida, só bebida. Quando você pensa em qualquer coisa que tenha um efeito oxidante no seu organismo, por isso que se fala tanto em antioxidante. Antioxidante, mas tá? que bebida que seria oxidante? Bebida alcoólica. Bebida alcoólica. Bebida alcoólica. Então, quando você pensa em bebida alcoólica, você vai ter um efeito oxidante. É claro que fala assim, quando eu tomo vinho, tem os taninos que podem proteger o coração. Tudo com em determinada quantidade faz um bem. Tudo bem. Mesmo o vinho, ele também ajuda na prevenção do envelhecimento? Se você pensar que ele tem um efeito antioxidante, Sim. ele vai ter um efeito de prevenção leve. Tá, mas aí, tomei só a vida inteira, não me cuidei, bebi, fumei e tenho um dinheirinho sobrando e quero me tratar. Quais são os tratamentos que hoje em Aí dia a gente vai ter que existem? ver a pele da pessoa. Fora, vamos dizer, antes de chegar a uma cirurgia plástica. Sim. Então, a primeira coisa é prevenção. Aí vem a grande dúvida, que as pessoas falam, não, mas eu não posso prevenir do sol, usar tanto protetor, fugir por causa da minha vitamina D. Né? As mulheres, principalmente, ficam muito preocupadas, porque vai conversar com o médico, até às vezes o próprio pediatra, ele chega e fala, não, o seu filho, ele precisa ficar exposto ao sol, sem proteção. Sem proteção, aquele solzinho da manhã, das 8 da manhã, por causa da vitamina D, não tem nada a ver. Ah, não? Você tem que tirar isso da sua cabeça. Opa, olha lá, bom saber. Primeiro, existe o sol que a criança precisa pegar, aquela criança que nasce amarelinha. Sim. Se chama hiperbilirrubinemia. Meu filho teve isso. Pouquinho, né? Aí, às vezes, coloca até numa máquina especial. Que tem ultravioleta. Quando é muito isso, que é muito sério, forte, né? porque senão pode subir para a cabeça sim, e tal. Sim. Isso você tem essa parte. Mas não é tão simples. Por quê? Se a criança não tem esse problema, por que ela vai pegar só por causa do osso? Tá, primeira coisa, o sol responsável pela vitamina D é o sol exatamente do meio-dia, que tem ultravioleta B e não ultravioleta A. Então fala assim, eu vou tomar um sol às 9 horas da manhã por causa da minha vitamina D. Não tem nada a ver, esquece, bobagem. Moisés, eu preciso dar um intervalinho agora, porque assim, eu estou muito curiosa para saber e acho que eu vou deixar agora o pessoal mais curioso ainda. Vamos para os nossos apoios culturais e a gente volta daqui a pouquinho. Chopp Eco Beer, com exclusividade no Clube do Chopp. Descubra o lado eco de beber. Avenida Trabalhador São Carlense, 320. Telefone 3419-9919. Qualidade de vida com atenção, carinho e muito amor. É isso que o Cantinho Fraterno proporciona aos seus idosos de ambos os sexos. Aqui também oferecemos enfermagem, fisioterapia, terapia ocupacional, entre outros. Agora queremos e vamos ampliar nossas instalações. Faça sua doação no Banco do Brasil. Venha nos visitar, sua presença nos traz vida. Cantinho Fraterno Dona Maria Jacinta, em São Carlos. Sintonize 107,9 MHz. São Carlos é comunicativa. Comunicativa, a rádio feita pra você. Na nossa cidade, uma rádio diferente. Comunicativa, o som alternativo que você gosta, em programas especiais. Para apoio cultural, ligue 3374-1486 ou acesse www.radiocomunicativa.com.br. Assista diariamente em nosso canal o programa Bucafé News, um programa de entrevistas para o fortalecimento da fé e edificação pessoal. Nunca a Bíblia foi tão atual. Inédito aos domingos às 6h30 da tarde, mais reprises durante a nossa programação. Programa Bucafé News. Estamos de volta com você em cena, que hoje está com o Dr. Moisés Lemos, dermatologista e mestre em biotecnologia. A gente estava falando aqui sobre vitamina D, estamos curiosas porque ele estava nos dizendo que não é bem aquilo que a gente sempre escutou desde pequeno, sol das 9 da manhã, das 8 da manhã. Bom, Dr. Moisés, fala pra gente então como que é essa história da vitamina D, como que funciona no nosso organismo? Na verdade a gente tem que quebrar mitos, né? Sim. Ser um iconoclasta. Então a gente tem que quebrar essa ideia. Então o que você tem da vitamina D?
O que é a vitamina D? Às vezes a pessoa pergunta, mas que fruta que tem vitamina D? Tá? Vitamina D não é na fruta, ela é lipossolúvel, ela precisa de coisas gordurosas, óleo de fígado de bacalhau, peixes especiais que são mais profundos. Tá? Mas eu ouvi dizer que a quantidade de vitamina D que tem nos alimentos e em proporção daquilo que o organismo precisa é muito pequena. A gente teria que comer muita coisa com vitamina, não é isso? Tem várias coisas em comidas que às vezes são difíceis. Comer cavala, tá? É um peixe que não é tão da nossa rotina, então é mais difícil. Então, o que acontece? A gente come a substância que tem a vitamina D, que ela é lipossolúvel. O excesso de vitamina D faz mal também. Não é igual você tomar uma vitamina C que sai no xixi, sai na urina. Não é isso. Ele fica acumulado na gordura e vai sendo liberado. Tá? Então são substâncias oleosas, manteiga, tá? Então que tem essa vitamina. Só que o que acontece? Se você tem a vitamina D, ela tem 2 pontos que ela vai sofrer sua ativação no nosso organismo. Tá? Uma é no rim e outra é na pele. Tá? Do rim, basicamente, se a pessoa não tiver nenhum problema, vai ser normal. E vai ter na pele. Como que isso ocorre? Ocorre exatamente com uma exposição solar. Mas qual a quantidade de sol? Quanto você imagina? Qual o horário, né? Não só horário, a quantidade. Quantidade. Porque assim, em relação ao horário, foi o que eu estava tentando falar, que é exatamente o sol ruim, a ultravioleta B, que tem das 10 às 15, ou no horário de verão, das 11 às 16. Tá? Então tem essa diferença de horário. Mas quanto de sol você precisa pegar? Depende do tipo de pele. A primeira coisa é assim, existem muitas controvérsias nos trabalhos científicos, mas o que se fala em média seria a palma de uma das mãos exposta por 3 minutos, tá? Só isso? Só isso. Isso todos os dias. Às vezes até um pouco menos. Então a pessoa vai lá, fica no sol 40 minutos, tá? Não vai adiantar. E no horário da manhã, então não vai servir também. E o problema da vitamina D é um problema que os médicos hoje falam justamente disso, de você não ficar exposta ao sol, né? Porque hoje você vai no consultório, tá todo mundo com vitamina D baixo, tá todo mundo. E é um problema da vida moderna, eles colocam, porque você fica muito dentro de carro, você vai de carro, você não anda a pé, né? Você vai dentro do carro, você fica dentro do escritório. Quando você pensa nisso, quais são os critérios para você considerar a vitamina D boa ou ruim? Normalmente essa é uma pergunta excelente. Então, muitos trabalhos científicos falam que precisa ser acima de 30. Então, quando você vai olhar a sua vitamina D e olha lá, não, mas espera aí, está abaixo do que está isso aqui, a gente vai olhar o exame, não vai pensar que aquilo ali é o normal. Se está normal, tá bom. Então, existem padrões, mas esses padrões estão mudando. Então, hoje em dia, quando você vai ver, eu não lembro a unidade, mas é 30. Tem que ser acima de 30, mas acima de 30 é controverso. Outra coisa, o ideal ali, 20, 30, seria o considerado basicamente normal, mas para alguns médicos que ainda utilizam algumas tabelas, alguns trabalhos científicos falam que tem que ser acima de 30. Tá? Então isso é complicado. Então você não sabe exato. Cientificamente ainda não tem um bom consenso com relação tem a até esse algumas padrão. Coisas que falam ao contrário. Por exemplo, a vitamina D ela vai impedir da pessoa ter câncer. Fala, tem os efeitos da vitamina. Hoje em dia tem uma parte de medicina que se fala medicina antidade. Existem muitas controvérsias. Porque eu ia até perguntar também dos dermos cosméticos, né? Isso. Esses que você compra na farmácia e toma. Mas esses você complexos. Pensa só na vitamina D, por exemplo, se você tiver um excesso de vitamina D, você pode ter crise de pressão alta. Pode levar inclusive à morte. Tá? Afetar o rim também, não? Você pode afetar todo o organismo. Então, por isso que não pode, eu vou comprar vitamina D e vou ficar tomando. Por isso tem que acompanhar. Então, tanto saber o excesso quanto a falta. Outra coisa, eles têm que ter estudos ainda, se você vai ter problema de que tem diminuição de vitamina D morando no Rio de Janeiro. Então, a pessoa mora no Rio de Janeiro, pega sol o dia todo, tem a pele fotolesada, mas a vitamina D está baixa. Então, quer dizer, será que é só isso? Então, isso a gente tem que quebrar esses mitos. É importante na dose certa, mas tem muito que ser estudado. Então a gente tem que ter isso muito claro, tá? Não é só tem que tomar e pronto. Não. Tá. Outra coisa, você tem que saber se ela está sendo ativada. Se a pessoa pegou sol a vida toda, tem a pele toda esturricada, não vai absorver, não vai ter essa transformação. Então, quer dizer, a pessoa pegou sol por causa da vitamina D, mas uma vez que a pele está lesada, é difícil vai diminuir a absorção. Não vai absorver. Então, não é questão estética. A pele está esturricada, está com crosta, está com mancha,
vai bater o sol e não vai ter essa transformação da vitamina D na forma ativada. Moisés, eu gostaria de ficar aqui conversando horas com você. Nós gostaríamos, né, meninas? Mas estamos chegando ao fim. Você tem mais dúvidas? Então a gente vai trazer de novo o Dr. Moisés Lemos aqui outro dia para a gente poder conversar. Olha, a gente queria falar sobre as manchas, o cabelo, unhas, varizes, uso de medicamentos. Olha, tinha muita pergunta para a gente fazer, mas o nosso tempo é curto. Muito obrigada pela presença, Moisés. Viu? Fica o convite já para você voltar para a gente conversar mais, né, meninas? Isso mesmo. Que é um assunto interessante. Interessante, é isso mesmo. Quero agradecer também a sua audiência. Muito obrigada mais uma vez. @encena.com.br. Saiba mais também facebook.com/encena e o nosso site www.encena.com.br. Lembrando que os nossos programas inéditos todas as quintas-feiras às 11 horas da noite. Também estamos em Araraquara. Em Araraquara na TV Circulando, nosso programa aos domingos às 10 horas da manhã. Em Rio Claro, Cidade Azul, na TV Cidade Livre, às terças e quintas-feiras, às 7h30 da noite. Estamos também na TV Guarulhos, sextas-feiras, às 19 horas. Fique sempre ligadinho na gente. Muito obrigada. Tchau, tchau.